Iniciar a gravação. Aqui. Bom, bem-vindos. Vamos retomar aqui o assunto de pilhas hoje. Vou começar falando um pouquinho da reatividade de metais, que é algo que a gente já viu. Então vamos lá. Essa tabela é a tabela que tem os potenciais de redução e os potenciais de oxidação. Esses potenciais, eles são medidos em comparação sempre com o hidrogênio. Tá vendo o hidrogênio aqui? Ele é zero, tá vendo? Então, usando o hidrogênio como referência, a gente conseguiu medir os potenciais, seja de redução ou de oxidação, para várias outras espécies, sejam elas metálicas ou não. Tá vendo? Eu tenho um Cl- aqui, o H-, a própria água, né? E o que esses potenciais nos dizem na prática? Eu gosto muito dessa tabela porque ela diferencia o que é o estado reduzido do estado que está oxidado. Então, o estado reduzido é sempre aquele que vai ter o menor NOx. E o estado oxidado é aquele que vai ter o maior NOx. Repara que o lítio metálico é zero, mas quando ele oxida, ele forma o lítio mais oxidado. E o que esses potenciais nos dizem? Eles nos dizem com relação à facilidade de se encontrar essas substâncias na forma oxidada ou na forma reduzida na natureza. Como assim? Vamos lá. O lítio, por exemplo, ele tem um potencial de redução muito baixo, mas ele tem um potencial de oxidação muito alto. Repara que é o mesmo valor, muda só o sinal. Então, se eu estiver falando do lítio oxidando, eu estou falando do lítio zero passando para lítio mais. Se eu estiver falando do lítio reduzindo, eu estou falando do lítio mais passando para lítio zero. Repara que o lítio tem uma facilidade enorme de oxidar. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a facilidade tem dessa espécie ser encontrada na natureza na forma oxidada. Então, raramente, é impossível você trombar por aí com um metal lítio, encontrar ele na natureza, encontrar um metal lítio por aí. É impossível. Porque o que tinha de lítio na época de formação do planeta já oxidou. Veja que ele reage facilmente com qualquer outra coisa aqui. Qualquer outro metal, qualquer outro cátion aqui vai reagir com esse cátion lítio, porque ele tem uma tendência maior de oxidar. Deixa eu provar a entrada. Aqui. Vamos pegar lá embaixo da tabela. O flúor. Repara que o fluoreto é quando está o NOx -1 e o F2 é quando está o NOx 0. Então, de novo, o fluoreto é a forma reduzida, que tem o menor NOx, e o flúor, o F2, é aquele que está na forma oxidada, é o que tem o maior NOx, apesar de ser zero. Para esse caso aqui, a análise é totalmente diferente. Ele tem um alto potencial de redução, um altíssimo potencial de redução. Consigo melhorar isso aqui? Diminuir um pouco para caber a tabela inteira. Ele tem um alto potencial de redução, ou seja, ele tem uma facilidade enorme de ser encontrado na natureza na forma de F- e não na forma de F2. Então essa tabela, tudo que está abaixo do hidrogênio tem maior facilidade de ser encontrado na forma reduzida, e tudo que está para cima do hidrogênio você vai encontrar naturalmente na forma oxidada. Então repara que é possível, teoricamente, eu encontrar prata metálica, ouro metálico, mercúrio metálico, cobre metálico, que são os metais nobres.
aqueles que não vão reagir nem com água, nem com hidrogênio. Então, se tem uma chuva ácida e se está com brinco de ouro ou prata, não vai fazer diferença, né? Eles são muito pouco reativos. Então, quanto maior o potencial de redução, maior a tendência de você encontrar essa substância na forma reduzida. E, por outro lado, quanto maior o potencial de oxidação, maior a tendência de você encontrar essa substância na forma oxidada. Então, a partir desses potenciais, é possível prever a reação entre metais. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui, nessa solução, o magnésio oxidado e aqui o magnésio, essa placa aqui metálica, o magnésio na forma reduzida. Então aqui está o magnésio mais 2 com NOx 2 e aqui está o magnésio 0 com NOx 0. Né? Eu vou testar o magnésio perante esses outros metais, esses outros cátions, perdão. Então eu vou pôr magnésio na presença de zinco mais 2, magnésio na presença de cobre mais 2, magnésio na presença de prata mais. Olhando aqui para a tabela, a gente enxerga o magnésio como sendo aquele que tem o maior potencial de oxidação, dentre todos os outros. Ó, eu peguei o magnésio, o zinco, o cobre e a prata. Sendo ele com maior potencial de oxidação, significa que esse metal, na presença de qualquer cátion, deve oxidar, porque ele tem o maior potencial de oxidação. E aí você faz o teste, né? Dá para ver aqui em escala molecular. Então, magnésio metálico oxida, perdendo elétron, tá vendo? E passa para a solução na forma de magnésio mais 2 oxidado. Já o zinco que estava oxidado, ele vai reduzir, passando, e ele vai depositar na placa. Então eu vou enxergar na placa um depósito de um outro metal, igual vocês viram no laboratório, né? Os cátions prata depositando lá na plaquinha de cobre, né? E a placa de cobre sendo corroída. A placa de cobre ela vai desgastando com o tempo. Então, veja que o magnésio reagiu com todos os outros cátions conforme a gente previu. Tá vendo? Ó? Ele reagiu com o cátion zinco, o cátion cobre e com o cátion prata. Engraçado aqui até a cor do cobre, né? Dá pra ver o cobre aqui. Agora, se eu pegar a prata, né? Olhando lá na tabela, a prata ela tem o maior potencial de redução, ou seja, dentre todas as outras espécies, ela é a que mais tem a tendência de ficar na forma reduzida, que para o caso do metal é a forma metálica, né? Então ele não deve reagir com nenhuma solução. E aí você faz o teste, tira e vê que nada aconteceu. É por isso que esse metal é mais caro, entende? Ele reage menos, ele é mais nobre. Vamos ver se eu pegar a placa de zinco, né? Olhando aqui o zinco tem metálico, ele tem uma tendência a ficar oxidado menor do que o magnésio, então ele não deve reagir com o magnésio, mas ele deve reagir com cátions cobre e com cátions prata, porque ele tem o maior potencial de oxidação dentre eles, né? Vamos ver se isso se confirma. Você põe lá na reação, tira, ó. Não reagiu com o magnésio, não reagiu com o próprio zinco, né? Enfim, não faz sentido pensar assim. Mas ele reagiu com cobre e prata. Aqui deu um problema na imagem. Eu vou repetir, vou ver em escala molecular. Então, o que acontece na prática, né? Os cátions prata vão lá, entre aspas, rouba o elétron do zinco, o zinco perde elétrons, oxida, vai para a solução. Então sempre tem alguém oxidando e uma outra espécie reduzindo, né? Alguém ganha elétron, outra espécie perde elétrons. E a novidade da aula de hoje é que isso tudo dá para ser previsto aqui usando essa tabela, usando esses potenciais. Vamos para o fim, vamos olhar o cobre, né? Esse cobre ele deve reagir com prata, mas ele não deve reagir com nem magnésio nem zinco. Vamos ver se isso é verdade. Eu peguei o cobre, tira esse, pego o cobre
cobre com cor de cobre, né? Como deveria. Deixa eu só confirmar que tá gravando. Tá gravando. Coloquei o cobre aqui. Então veja que nada acontece, né, visualmente. E quando eu tiro, eu vejo que só a prata depositou aqui. E a solução ficou azulada porque o cobre, quando passa para cobre mais 2, ele fica com essa cor azul. Certo? Dúvida até aqui? Ok. E aí, se eu conseguir dar um jeito de separar esses metais, fazendo com que esses elétrons tenham que passar por um fio até chegar ao outro metal, até chegar ao outro cátion, eu consigo montar uma pilha. Eu consigo montar uma pilha com qualquer coisa, né? Vamos fazer uma pilha aqui de níquel e... Deixa eu ver, o níquel é legal porque ele é verde e o cobre é legal porque é azul. Então vou fazer uma pilha de níquel-cobre. Dá uma olhadinha. Os dois conjuntos escolhidos para simular uma pilha eletroquímica foram uma placa metálica de níquel, imersa em uma solução de nitrato de níquel 2, e uma placa metálica de cobre, imersa em uma solução de sulfato de cobre 2. Você deseja inserir a ponte salina? Tem que pôr a ponte salina, né, gente? Senão os cátions e ânions não... Depois a gente faz sem a ponte para confirmar, tá? Então o que ela está fazendo? Ela pegou a solução de sulfato de cobre, que é azul, colocou a ponte salina aqui, que é um papel de filtro umedecido com água e sal. Aqui tem uma solução salina, né, de nitrato de potássio. E aqui está o multímetro, né? Então aqui está o fio. Aqui tem um fio, né? Esse fio está passando pelo multímetro para medir a corrente. Nossa, ela já mediu? Espera aí, que eu quero ver essa corrente. Zero 0,47 volts, né? Então isso aqui não... Veja que o que está acontecendo aqui, né? O que a gente vê acontecer na prática é que uma das placas vai desgastar e a outra placa vai sofrer um depósito desse metal, vai começar a depositar. Então alguém vai oxidar, ou seja, a placa metálica vai começar a ser corroída e vai passar para a solução na forma de metal mais 2, e alguém vai reduzir. O metal que está na solução vai passar para a placa e vai começar a depositar na placa na forma de metal reduzido, né? Se a gente olhar aqui os potenciais, ó, aqui ela está dando potencial de redução, porque o cobre mais 2 está indo para zero, é mais 0,34 volts. Aqui também ela deu de redução também do níquel, né? O níquel 0 está passando para... O níquel mais 2 está passando para níquel 0. Está menos 0,25 volts. Então, a pergunta é a seguinte, né? Na verdade, assim, o que você tem que adotar como entendimento aqui nessa questão dos potenciais é que quem tem o maior potencial de redução é aquele que vai reduzir. Se você não tiver o potencial de redução, se tiver o potencial de oxidação, você sabe que é o mesmo valor, só que com sinal invertido, né? Aí a sacada é que quem tiver o maior potencial de oxidação é quem vai oxidar. Então essa pilha aqui funcionando direitinho, teoricamente teria o cobre mais 2 passando para cobre 0, então eu vou enxergar aqui um depósito de cobre na placa, porque afinal, se ele tem o maior potencial de redução, é ele quem reduz. E reduzir significa passar de cobre mais 2 que está na solução para placa de metal. Já o níquel vai ser corroído, essa placa ela vai passar de níquel 0 para níquel mais 2. Ou seja, eu vou inverter essa semi-reação e também vou inverter esse sinal. E aí eu somo mais 0,34 com mais 0,25, que dá
0,44. Aqui conseguiram até 0,40, na hora de medir deu 0,47, que deve estar dentro da margem de erro desse multímetro. Né? A gente sempre vai encontrar o valor da voltagem na pilha em função da diferença dos potenciais. E isso vocês viram no laboratório, né? A pilha de cobre e zinco deu 1,1, porque o cobre era 0,34 e o zinco é 0,76. E a pilha que vocês fizeram de zinco com H+, a pilha de limão, a pilha de tomate e tal, ela deu o valor do zinco, 0,77, o valor do potencial do zinco, 0,77, porque o do hidrogênio é 0. Né? Então veja que isso funciona bonitinho. Claro que se eu fizer o experimento aqui sem a ponte salina, vamos lá, ele vai oferecer para fazer sem a ponte salina. Se eu não ponho a ponte salina, não há nada que conecte essa semi-reação com essa. Então não ocorre. Não é só uma questão de conexão, né? O fio está conectando, na verdade, né? O fio conecta as duas. O que acontece aqui, sem a ponte salina, é que eu não consigo repor. Tá vendo? Deu 0. Não tem corrente. Eu não consigo repor na solução o cobre mais 2 que eu estou tirando daqui. Eu precisaria de cátions aqui. É por isso que a gente chama esse lado aqui de cátodo. Eu precisaria de cátions para repor os cátions que estão saindo aqui. E aqui eu precisaria de ânions para neutralizar os cátions que estão vindo para a solução. Por isso que esse lado aqui vai ser chamado de ânodo. Certo? Isso, tá vendo? Não funciona sem ponte salina. Essa é a ideia. Isso no âmbito macroscópico. Agora vamos para o submicro. Essa animaçãozinha aqui, gente, ela é meio... Ela é bem antiga, tá uma resolução baixa, mas mas eu achei que dá para usar para essa aula. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Ele vai passo a passo, né? Então primeiro o zinco metálico que está aqui, por ter o maior potencial de oxidação, ele oxida, né? E oxidar significa passar de zinco 0 para zinco mais 2, que é o que você vê na solução. Ao passo que ele oxida, os elétrons vêm pelo fio. Os elétrons vêm pelo fio e quem recebe os elétrons são os cátions de cobre que estavam na solução. Por que o cobre reduz? Porque ele tem maior potencial de redução perante o zinco, né? Então o cobre mais 2 recebe 2 elétrons e deposita na placa na forma de cobre 0. Por isso que a gente vê que esse lado vai corroer e esse lado vai depositar. Ao passo que, como eu inseri cátions aqui, eu preciso de ânions para neutralizá-los. E aqui, como eu tirei os cátions, eu preciso de cátions para repor. E é isso que a ponte salina faz. A gente vê os ânions vindo para cá para neutralizar esses cátions da ponte salina e os cátions da ponte salina vindo aqui para neutralizar os ânions que sobraram, né? Porque se eu tiro o cobre mais 2, sobra o sulfato lá. Então, esse é o papel da ponte salina e sem a ponte salina a pilha não funciona. Aqui tem uma simulaçãozinha bem legal também que dá para montar pilhas de qualquer coisa. Então, lá, vamos montar uma pilha de alumínio e ouro. Imagina que chique, uma pilha de alumínio e ouro. 2 metais caríssimos, né? Aí eu preciso preencher aqui as soluções com cátions alumínio e aqui cátions ouro. Nossa, eu queria só poder pausar. Mas tudo bem. O que a gente viu, né? A placa de alumínio corroeu, a placa de ouro depositou. Eu não preciso nem olhar para os potenciais para descobrir, né? Quem aqui será que tem o maior potencial de oxidação? Aquele que vai oxidar, ou seja, aquele metal que vai passar de 0 para mais alguma coisa e vai acabar indo para a solução. Dá para ver olho nu que é o alumínio. Né? O alumínio ele estava metálico, mas ele foi... O fato da placa diminuir de tamanho significa que ele foi oxidado, ele foi corroído. Né? Já o ouro,
ele deve ter o maior potencial de redução. É porque ele reduz, né? Ele estava aqui na forma de ouro mais 3, Au mais 3, e passa para a placa na forma de ouro 0. E se eu pegar a diferença dos potenciais, eu leio no multímetro esse valor de 1,56 volts. Isso vem daqui, né? Vamos pegar o ouro aqui. Tem ouro aqui? Ai, que pena, não tem ouro. O alumínio tem. O alumínio tá aqui. Ó, o potencial de oxidação do alumínio é altíssimo, tá vendo? Então a tendência dele oxidar, de ser corroído, é enorme. A janela que a gente tem de alumínio, gente, ela não é o alumínio puro. Ela é revestida com uma camada de óxido de alumínio para proteger o alumínio que está dentro. Porque o alumínio ele tem uma vantagem de ser leve e resistente. Nenhum outro metal é tão leve e tão resistente quanto o alumínio. É por isso que vale a pena produzir ele. Né? Para eu produzir alumínio, eu preciso usar descarga elétrica, eu tenho que fazer eletrólise. Eu tenho que forçar um sentido não espontâneo dele receber elétron. Eu pego o cátion alumínio, que vem da bauxita, né? E eu forço a redução dele a partir de uma corrente elétrica. Mas ainda assim, só que se eu pego aquele metal alumínio e coloco exposto ao ar, ele logo enferruja, porque ele oxida muito fácil. Então, para proteger esse alumínio metálico, lá na indústria já se coloca uma fina camada de óxido de alumínio para estabilizar esse alumínio que está lá dentro. Então, o alumínio é um material que praticamente não enferruja. Né? Nunca vi alumínio enferrujar. Mas ele deveria enferrujar, né? É por conta desse óxido que eles colocam lá de proteção. Já o ouro, vamos pesquisar aqui. Potencial... redução do ouro. Vamos ver. Aqui. Ó, o potencial de redução do ouro é mais 1,5 volts. Então, o ouro que vai reduzir vai somar 1,5 e o alumínio que vai oxidar, eu tenho que pegar aqui a oxidação, é mais 1,66. Então deveria dar um valor maior naquela pilha, né? A simulação não está muito boa, não. Que pena. Esse 1,56 é só... não sei, ele subtraiu, mas está errado. Se eu pegar de cobre e zinco, tem que dar 1,1. Vamos ver se ele está fazendo as contas certas. Nossa, bugou tudo aqui. Esse aplicativo é ótimo, adorava usar, mas eles, como não tem um flash mais, ele parou de funcionar. E esse aqui tá capenga, né? Coitado. Mas tá bom. Então, para sistematizar tudo isso, né? Aqui tem uma imagem legal que sistematiza um pouco tudo que está acontecendo numa pilha de um jeito bem didático, né? Então, o zinco que está aqui, ele tem o maior potencial de oxidação, então ele oxida, ele passa de zinco 0 para mais 2, então essa placa vai ser corroída. Esse zinco mais 2 que vem para a solução, e tá errado aqui, tá dizendo que ele vai subir pela ponta salina e vem um K+,
Ih, gente, desculpa. Não, isso tá errado. Aquele videozinho que eu mostrei pra vocês é o que tá mais certo. Aqui. Ó, vou reproduzir ele de uma vez. É bem curtinho, tem menos de 1 minuto, mas ele explica tudo o que acontece numa pilha, né? Eu acho que a nomenclatura é importante que vocês anotem aí. O que de nomenclatura é importante a gente saber? Volta, pausa. Esse lado onde ocorre a oxidação, ele é o ânodo, que vai receber os ânions da ponte salina, e é de onde saem os elétrons, portanto ele é o polo negativo da pilha. Aqui. O polo positivo é para onde os elétrons vão, porque é o que atrai os elétrons, né? Aí você tem que lembrar que os opostos se atraem. Então, os elétrons vão sair do zinco e ir para o cobre, né? Isso dá para ver na imagem e tal. O sentido da corrente elétrica seria o contrário, tá? O izinho lá da física é o contrário do fluxo de elétrons. Então aqui ocorre corrosão, enquanto aqui ocorre deposição. Aqui ocorre oxidação, enquanto aqui do lado direito ocorre redução. Aqui, esse lado esquerdo vai ser o ânodo, porque é para onde vão os ânions da ponte salina. E aqui vai ser o cátodo, que é para onde vão os cátions da ponte salina. Acho que só faltou, se eu estivesse dando aula na lousa, só faltou eu escrever essas palavras. Então, se vocês puderem fazer o favor de desenhar aí no caderno de vocês e colocar isso, né? Muito bom. Vou repetir. Do lado esquerdo ocorre corrosão, oxidação e é o polo negativo, onde está saindo os elétrons. Do lado direito ocorre deposição metálica, deposição dos metais. É o polo positivo, porque é para onde os elétrons vão. E deposição, e aqui ocorre redução. E a gente chama esse lado de ânodo, porque é para onde vão os ânions da ponte salina. Não, os cátions, cátodo, perdão. O lado esquerdo é o ânodo, para neutralizar os cátions que estão saindo para a solução. E aqui é o cátodo, porque esses cátions vêm aqui para repor os cátions que estão saindo. Dúvida? Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para mostrar. Não, era isso. Eu vou pausar a gravação porque a parte teórica